Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque, Luiz Felipe Scolari, esse nome muito conhecido do torcedor, não é verdade? O grande Felipão foi oficialmente apresentado, se é que o Felipão precisa de apresentação, né? Mas foi apresentado no início da tarde desta terça-feira, lá no CT Luiz Carvalho. Deixa eu colocar as imagens aqui para vocês, ali o Rossato junto ao Felipão. Felipão sendo apresentado dessa vez como coordenador técnico do Grêmio. E vamos lá, o Felipão, ele fez questão de dizer e diversas vezes pontuar a sua função. O Felipão, ele me pareceu nessa primeira coletiva pisando sempre em ovos, sabe? Sempre com medo de passar do limite. O Felipão, ele parece que, pelo menos nessa primeira entrevista de apresentação, ele tem muito medo de extrapolar o limite do técnico, extrapolar o limite do Mano Menezes. Ele não quer ser colocado, ser entendido como um cara que está chegando para se meter no trabalho do Mano, para se intrometer no trabalho da comissão técnica. Não é isso que ele quer. Então me pareceu, pelo menos nessa primeira entrevista do Felipão, que ele tem esse medo, que ele tem esse receio de acabar atrapalhando muitas vezes. O Felipão, ele fez questão de dizer que ele tem uma amizade muito grande com o Mano, que não vai ser um problema para ele trabalhar com o Mano Menezes, e acredita que nem para o Mano trabalhar com ele. Aliás, fez questão de desmentir qualquer situação de desentendimento com o Mano. Diz que sempre se deu muito bem com o Mano Menezes, nunca tiveram nenhum tipo de briga, discussão, absolutamente nada. Que inclusive a conversa dele com a direção acontecia antes mesmo da direção fechar a contratação do Mano Menezes. E que quando ele soube que a direção estava interessada no Mano, ele disse: legal, bom nome. Não que ele deu o ok para ser contratado, não, mas ele gostou do nome e fez questão de colocar isso para a direção. Mas é um ponto que eu preciso trazer para vocês aqui sobre esse entendimento dele de não querer passar do limite da comissão técnica. Ele fez questão de deixar muito claro que estará no vestiário e viajará em pelo menos 50% dos jogos, não em todos, como a gente já havia conversado aqui no nosso canal, mas que ele vai estar muito próximo de todos. Ele fez questão de colocar ainda, ele não sabe como é que será essa colocação dele no vestiário. Ele até, muitas vezes, ele parecia desconhecer muito bem a função, ele olhava para o Rossato muitas vezes, dizia certas coisas. Eu não sei se aqui a direção, a parte diretiva, participa das falas, se entra no vestiário, aí ele olhava para o Rossato e aí ele esperava talvez alguma resposta do Rossato, algo do tipo, mas ele parecia um pouco pisando em ovos nesse primeiro momento. Pode ser que seja pelo início? Pode. Pode ser que o Felipão ele esteja sentindo o ambiente até por medo, daqui a pouco de acabar atrapalhando o processo, já que ele está recém chegando. Claro que pode, e é mais do que natural, mas eu acho que é algo muito mais para deixar claro ao torcedor que ele não chega para ser o treinador e nem para ser uma sombra para o Mano Menezes do que qualquer outra situação. O Felipão ele chegou deixando bem claro que ele não quer mais ser treinador. Ele é o coordenador técnico do Grêmio. Ele não vai chegar metendo o pé no vestiário, não vai chegar metendo o pé em cima de jogador e falando isso, aquilo. Não. Ele vai conversar com o atleta que quiser conversar e que aceitar conversar com ele. Em vários momentos ele disse: olha, eu vou conversar, eu vou colocar a minha experiência, eu farei relatórios da base, relatórios do time principal e vou entregar à direção. É o papel dele. E aí aceita a experiência, aceita o que ele tem a oferecer, a ouvir, no caso, quem quiser. Então me pareceu muito nesse primeiro momento um Felipão ainda pisando em ovos, conhecendo o ambiente. Até por nós conhecermos o estilo do Felipão, né? Conhecermos aquele Felipão mais epidérmico, aquele Felipão que fala mesmo, é claro que a situação não vai ser muito nessa ideia aí. Até porque se for realmente nessa metodologia que o Felipão acredita que vai trabalhar no Grêmio, eu não sei se ele fica muito tempo se for assim. Vou ser bem sincero para vocês. Dessa forma como
como o Felipão se colocou, eu não sei se o Felipão fica muito tempo, porque o Felipão é o cara que ele gosta de conversar, ele gosta de colocar a opinião, ele gosta de ver mudanças, quando ele vê algo errado, ele quer conversar, ele quer colocar a sua ideia. Então, mesmo que ele não seja acatado, e me pareceu isso que ele quis dizer, ele vai conversar, ele vai colocar a sua opinião. Então eu não acredito muito nessa coisa que o Felipão vai estar ali e se ninguém chamar o Felipão ele não vai falar. Não, eu não acredito muito nessa ideia, não. Até para deixar isso mais claro ao torcedor, porque isso meio que frustrou a maior parte da torcida, que esperava que o Felipão ia chegar no vestiário, meter no pé e ir conversando com os jogadores e tentando corrigir isso, tentando corrigir aquilo. Então, me pareceu mais uma entrevista não política, mas da boa vizinhança do Felipão nessa chegada, e até para dar uma acalmada no ânimo do torcedor quanto a esta situação, do que qualquer outra coisa. Mas o Felipão, ele fez questão de deixar, nesse primeiro momento, um recado pro torcedor. Olha só. Nosso torcedor, que tô agora, pois depois de sair esse tempo todo, que eu estou ouvindo bastante o que eles estão falando. Se quiserem falar, eu vou ouvir, mas é em prol do Grêmio, a favor do Grêmio. Eu venho também trabalhar com o Grêmio porque eu gosto do Grêmio, eu sou gremista e me sinto bem. E no futebol, o futebol é a minha vida, então eu agradeço 1000 vezes na minha vida porque o futebol me deu tudo isso. Coração, vontade, determinação, situação para querer acrescentar alguma coisa na tua vida. Não depende só de ti, depende de uma série, de um grupo todo de jogadores, depende de um grupo todo de pessoas que vão trabalhar para se sentirem bem. Aqui, Aí, então, é isso que me pareceu muito um Felipão mais nessa situação de querer conversar, de estar mais próximo do que justamente fazer essa situação de meter o pé no vestiário e tudo mais, até para dar uma acalmada no ânimo do torcedor. O Felipão, ele falou muitas vezes sobre tentar conversar e fazer amizade com os jogadores, que é o seu estilo e que isso não vai mudar. Teve um jogador em específico que o Felipão falou sobre isso, Pavon. Ele disse que quando chegou, momentos antes ali da coletiva, ele conversou com o Rossato, perguntou ao Rossato onde é que está o Pavon, porque o Pavon é um grande amigo dele, um amigo de longa data da época do Atlético Mineiro, e que ele queria conversar com o Pavon, dar um abraço no Pavon, cumprimentá-lo. Então, me pareceu que o Felipão ele já chega sabendo sobre a situação do Pavon, porque o Pavon já não vem sendo relacionado a 3 partidas, ele não está na viagem para o jogo contra o CSA, não estava na Bahia, né, treinando desde a ida lá para jogar contra o Vitória. É um jogador que está afastado, um jogador que, há quem diga nos bastidores que ele pediu para deixar o Grêmio. Então o Felipão ele já chega sabendo da situação do Pavon, porque ele sabia do time que estava viajando, do grupo que estava viajando, e que o Pavon não estava por lá, né? Então me parece que o Felipão ele vai conversar com o Pavon. Ele vai, daqui a pouco, tentar até aproximar o Pavon mais uma vez do time e quem sabe por que não o Pavon ganhar mais alguma oportunidade. Me pareceu, tá? Por essa amizade, pode ser que o Felipão acabe tentando, né, essa reaproximação do Pavon com a torcida do Pavon com o elenco do Grêmio, com o time do Grêmio, né, para ele permanecer por aqui, se é que ele realmente pediu para sair. Bom, eu quero avançar com vocês para falar sobre a partida de amanhã, porque o Felipão, inclusive, viajou agora durante a tarde lá para Alagoas, vai encontrar a delegação do Tricolor, mas por lá o Mano Menezes tem um grande problema. O Aravena, ele tinha um desconforto, ele tem um desconforto muscular, inclusive sentiu dores musculares, passou por exames, felizmente não teve lesão constatada. No jogo contra o Godoy Cruz, ele acabou sentindo um desconforto muscular, ele se recuperou, viajou para enfrentar o Vitória porque não estava sentindo dores, entrou e no primeiro lance voltou a sentir dores no jogo contra o Vitória. Mesmo que ele não tenha tido nenhuma lesão detectada nesse exame de imagem, fica de fora do confronto de amanhã até por preservação. Gente, quero avançar com vocês para falar sobre 2 situações importantes, 2 situações de contratações.
Vocês viram nas últimas horas que dois jogadores que estão deixando os seus clubes tiveram seus nomes ligados ao Grêmio. Um desses caras, Dudu, foi ligado ao Grêmio nas últimas horas. A informação da Rádio Imortal é que o jogador de 33 anos, prestes a deixar o Cruzeiro, foi oferecido ao Grêmio. Bom, 2 clubes no Brasil hoje têm interesse no Dudu. Essa é a informação. Um deles não é o Grêmio. Já te adianto aqui, tá? Recentemente, o Dudu ele foi afastado do Cruzeiro por tecer críticas, né, publicamente, aliás, ao Leonardo Jardim, porque o Dudu ele vem sendo reserva por lá. No final de semana, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, foi questionado por torcedores sobre a situação do Dudu. Ele foi questionado claramente, Dudu fica ou vai embora? E ele fez, vai embora, né? Bom, nos bastidores não há o interesse do Grêmio em Dudu. É importante que se diga isso. O entendimento é que o Dudu é um jogador que ele já está numa certa idade, é um jogador que já não tem tanta intensidade, já não entrega tanto quanto ele recebe, quanto ele vale. E esse é o grande problema. O Grêmio já tem uma folha salarial bem alta, beirando quase 19 milhões de reais. O Grêmio precisa contratar jogadores para o sistema defensivo. O Grêmio quer contratar um volante, um segundo volante para saída, melhorar a saída de bola. O Grêmio tem ideia de contratar um jogador para o ataque, um centroavante, melhor dizendo, um jogador de área. E o Dudu, ele não se enquadra em nenhuma dessas situações, né? Principalmente por ser um jogador muito caro. Então o Grêmio não tem uma ideia de Dudu nesse momento. Ah, Diogo, mas o Felipão trabalhou com o Dudu, daqui a pouco o Felipão pode convencer a direção. Pode ser que aconteça, mas não é tendência. É importante que se diga isso, tá? Não é tendência justamente por todos esses pontos que eu trouxe para vocês. É um jogador caro, um jogador que hoje é avaliado nos bastidores como um jogador que já não entrega mais tanto quanto recebe, e o Grêmio tem as suas outras prioridades, principalmente pensando no seu financeiro. Outro atleta que foi ligado ao Grêmio nas últimas horas foi o William Arão, jogador do Panathinaikos, um primeiro volante, né, um jogador que chegou a atuar até como zagueiro lá no Panathinaikos e que está de saída do clube. O grande ponto: há outras equipes interessadas. De acordo com a informação do Ekran Conor, o Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Santos seriam equipes que teriam feito sondagens pelo jogador. O Grêmio não se manifesta a respeito. O Grêmio não fala absolutamente nada sobre o William Arão. Mas é um jogador que ele não se enquadra, pelo menos, no que o Grêmio procura no mercado. As informações que vazam do Grêmio é que o Grêmio procura um jogador, um segundo volante, para saída de bola, um jogador que ajude a montar um ataque, enfim, um meia, né, na armação, um jogador que seja um jogador de área, um bom cabeceador, um jogador que faça um pouco mais diferente do que Arezzo e Bright White entrega hoje. E claro, o zagueiro, que é o grande ponto que o Grêmio tem hoje deficiente no seu time, que é um zagueiro pelo lado direito. Então são 3 posições que o Grêmio busca no mercado, buscará no mercado no meio do ano, sendo que o Grêmio tem um caixa bem reduzido, né? Afinal de contas, nós já temos uma folha salarial bem alta e um clube sem dinheiro, a situação fica ainda mais complicada de contratar. Então, William Arão e Dudu não me parecem ser 2 contratações que o Grêmio vai fazer nesses próximos meses e na próxima janela de transferências. Me parece muito mais movimentos de empresários para colocar os jogadores na mídia, para tentar daqui a pouco até a sorte realmente, do que justamente o Grêmio se movimentando para buscar esses jogadores. Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. E aí, a apresentação de Luiz Felipe Scolari, o grande Felipão, está de volta, já viajou para Alagoas para se juntar à delegação do Tricolor. Agora vai ou não? Dudu, seria bom? William Arão, e aí? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.